cães que a gente nunca tinha visto aquilo na vida. Eram uns cães com a orelha, sem orelha, com a cabeça desse tamanho, o olho, era muito estranho, era muito músculo e pequeno assim. E daí eu mesmo tomei as frentes da coisa, né? Sim. Mas daí, a partir daí, tu já ficou com a ideia de começar a trabalhar com cachorro ou não? Então, daí, Gleidson, o que aconteceu? Eu já não era mais um adolescente, né? Eu já estava saindo, eu saí da infância, naquele período todo de empolgação, treinei já gostando de cachorro nesse campo, que por sorte era em frente à minha casa, eu tinha uma facilidade muito grande de estar lá sempre. Sim. Só que eu comecei a crescer, de crescer, né? Fiquei mais velho. E daí eu tirei carta de carro. E daí as coisas começam a mudar, né? Você começa a ter mais opções na vida. Daí eu Sim. comecei a treinar artes marciais. Eu comecei a lutar. Eu sempre gostei muito de artes marciais, né? Meu irmão já lutava, meu pai também. Então eu Foi pro vim. jiu-jitsu? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu e sou faixa preta de kickboxing, treino Muay Thai há muitos anos, já fiz alguns vale-tudos, na época Sim. era vale-tudo mesmo, né? Valendo tudo. Hoje tem o Sim. MMA com regras, onde eu dou aula, tem uma academia bem bacana aqui também no CT, Sim. mas Ah, dá hoje aula também de... dou aula. Agora, eu cheguei agora há pouco de uma aula, já tomei um banho, já estou aqui, mas É? todo dia eu treino. Graças a Deus é o que me faz manter, acredito eu, que a virilidade, assim, sabe, Sim, sim. a Ah, não. energia, né? A Muda tudo, né? energia. É. Então, Então é por isso que tu falou que criava pitbull, então, né? Geralmente quem vem de pitbull vem da luta, né? exatamente. E nessa época aí do carro, que eu comprei o meu carro, na verdade, meu pai me deu o meu primeiro carro, que foi uma Brasília, em 1979. Você não tinha nascido, você nem sabia que você ia nascer. É verdade. Ô, Gleison, daí eu fiquei meio dividido, né? Em luta e cachorro. Embora Uhum. sempre tive cães, eu nunca fiquei sem cachorro. Eu não lembro Sim. de uma época que eu não tive cães. Sempre teve um cão, né? Um ou mais. Mas eu comecei a me dedicar muito à luta. Eu comecei a ir bem na luta. E daí nós fomos competir em Miami. E quando nós voltamos, lá em Miami, eu perdi na primeira luta. A primeira luta eu perdi. E o campeonato ia durar 5 dias. Como eu perdi na primeira luta, eu fiquei passeando em Miami, eu não fiquei lá só vendo. Embora alguns amigos meus iam lutar ainda, mas 2 já tinham perdido, e a gente foi dar um rolê lá, conhecer o lugar, né? Sim. Aproveitar. Hã? Aproveitei. Aproveitar, né? É. E lá em Miami, nós vimos um rapaz andando com 2 cães que a gente nunca tinha visto aquilo na vida. Eram uns cães com a orelha, sem orelha, com a cabeça desse tamanho, o olho, era muito estranho, era muito músculo e pequeno assim. Para você ter uma ideia do tamanho da ignorância nossa na época, porque eu já conhecia cachorro, conhecia Sim. boxe, conhecia pastor, Doberman, fila, mas eu nunca tinha visto um pitbull. E esse cara estava andando com 2 pitbull. Aí eu e o Fabinho, esse meu amigo que estava lá na época, eu e o Fabinho fomos lá no cara e falamos: ei, o que é isso, né? Mas vamos perguntar pro cara. Uhum. Ele falou: this is American Pitbull, não sei o que e tal. Pitbull? O que é Pitbull e tal? E comecei a conversar com o cara. Enfim, o Fabinho chegou para mim e falou: meu, vamos levar um para o Brasil. Eu falei: cara, como é que faz para levar um para o Brasil? Deve dar um. Como é que será que a gente leva, né? Aí o inglês dele era melhor que o meu. Ele começou a conversar com esse cara e o cara falou: não, é que ele conseguia mandar para o Brasil. Só que tinha que ir lá no Ministério da Agricultura, na época lá, fazer Uhum. umas guias e tal, e trazer para o Brasil, e o cachorro ia ficar 40 dias no aeroporto. Era a quarentena
Por causa que, na época, mudou tudo, né, Gleidson? Mas eu estou te dizendo, na Sim. época, o cachorro vinha lá e ficava 40 dias no aeroporto, e a gente tinha que ir lá todo dia tratar do cachorro até vencer, Rapaz, até vencer o prazo da quarentena, com as vacinas, com tudo, e para poder ter esse cachorro liberado na rua. E nós sim. trouxemos um cão, a bruxa, a gente chamava de bruxa, ela tinha um nome todo americanizado lá, nem lembro agora, Miss alguma coisa, não sei, bom. Cara, a gente andava com a bruxa em São Paulo, as pessoas perguntavam se era gato com cachorro, felino com canino, para você ter uma ideia. Cara, Rapaz. eu tô te falando o que aconteceu na minha vida, tá? Então, por aí você tem uma ideia de Sim. quanto tempo faz, do que aconteceu, né? E daí começamos a andar com a bruxa nos parques, Parque de Ibirapuera. Você é da onde? Tu? De onde você é? Sou do Rio Grande do Sul mesmo, Você é do nascido e Sul? criado. Conhece São É. Paulo? Conhece Como São é que é? Paulo? Você conhece São Paulo? Não. Nunca foi para São Paulo? Não. Tá. São Paulo tem Só um. pela TV. Mas é pertinho. São Paulo, cara, tem um parque que chama Ibirapuera. O Parque de Ibirapuera, acho que é o maior parque urbano que existe, vamos dizer assim, no Brasil, Sim. acredito eu. Num bairro muito chique, ele está bem no meio da cidade, dentro de São Paulo, sabe? Então, assim, vai todo mundo lá. E andando nesse parque, um dia nós vimos um cara com um pitbull. Olha só, tinha passado 2 anos, era só nós que Sim. tínhamos, pelo menos nunca tinha visto ninguém. Não sei se na Bahia tinha ou aqui no Sul tinha. São Paulo não Sim. tinha, tá? Eu te falo Isso isso. era que ano? Hã? Isso era que ano? Daí quando tu trouxe o primeiro pitbull? 80. Teu? 1980. Eu não Sim. sei se eu fui o primeiro, mas não tinha pitbull. Não, eu digo o teu primeiro, né? Mas Sim. é difícil de ver, né? Ah, cara, 1980. E daí nós conhecemos esse cara era de São Caetano, uma cidade vizinha lá, e ele tinha inclusive, ele criava esses cães pitbull dele, era Amiquete. Você já ouviu falar nesse sobrenome de pitbull? Você que conhece um pouco do pitbull? A Miquete, pior que esse aí, nunca ouvi falar. Então, Deve ser o mais antigo, né? Amiquete lá antigo, né? É, deve ser. E daí aí começamos a ver bastante. Depois passou mais 2 anos, 3 anos, aí nós começamos a ver pitbulls. Nós cruzamos a bruxa com o cachorro do cara, vendemos, e aí foi, né? Aí o pitbull nasceu. E nasceu para o Game Dog. Game. Na época era Game Dog, né? Tracionava a caminhonete, mergulhava, ficava pendurado, subia a rampa, enfim. E aí, As pessoas que nunca viram ficavam loucas, né? quem não conhecia ficava louco. Os cachorros muito fortes, né? Pequenos e fortes, né? E gostava de briga, né? E naquela época tinha rinha. Tinha sim, Sim. tinha rinha. E, enfim, cara, isso aí foi o pitbull. Até que quando eu vim morar no sul, eu tive 11 pitbulls aqui. Isso há 30 anos atrás, eu vim para o sul e trouxe meus pitbulls de lá nessa ocasião. E aqui tinha poucos pitbulls, mas assim foi, Gleison. A história do pitbull foi mais ou menos essa na minha vida. Só que no Parque do Ibirapuera, voltando um pouco ao assunto, existia a